Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Jesus precisou de um berço, de aconchego de uma casa. O Filho de Deus se tornou família. Então, nessa festa da Sagrada Família, rendemos graças por este lugar que acolhe e transforma vidas e, ao mesmo tempo, é desafiada a dar, então, um bom testemunho comunitário e transmitir a fé para as novas gerações. A palavra precisa de berço, de casa, de família. O Filho de Deus não só se tornou homem, mas se tornou família. Foi na família que a encarnação continuou e ele aprendeu o que depois usaria na missão. As primeiras palavras, as primeiras orações, a frequência à sinagoga e também ao templo, as primeiras letras, uma profissão e o modo de vida das pessoas. Poucas famílias conseguem hoje transmitir a fé. Falta vida, falta experiência de Deus, falta participação, falta fé. A palavra está sem família. Eu quero começar então essa reflexão sobre o Evangelho deste domingo, na festa da Sagrada Família de Nazaré, lembrando duas afirmações do Papa Francisco. Quando primeiro ele diz: querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem de unir-se a Ele nessa história, de construir um mundo onde ninguém se sinta só. Isso o Papa afirma em Amoris Laetitia, número 322. Deus ama a família e nos convida a cultivá-la e a protegê-la, porque ela é necessária para que nenhum ser humano se sinta só. Depois o Papa afirma: nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. É uma citação também de Amoris Laetitia, número 325. Portanto, não existe família ideal, assim como não existem relacionamentos ideais. Toda família é chamada a aprender com seus erros, a tratar suas feridas e a buscar o amadurecimento dos seus vínculos afetivos. A atitude de Maria e José de apresentarem Jesus para ser consagrado a Deus revela a consciência de que, se Deus não constrói a casa, em vão trabalham seus construtores. Isso nos fala o Salmo 127. Se a consciência e o coração da mãe, do pai e dos filhos não se deixarem então orientar por Deus, todo o esforço que fazemos por construir um relacionamento e por realizar nosso sonho de felicidade cai no vazio. É vencido pelas dificuldades e abandonado no meio do caminho. Além disso, a consagração de Jesus no templo nos lembra que a pessoa mais importante de uma família não é o pai, nem a mãe, nem qualquer um dos filhos. A pessoa mais importante de uma família é Deus. Em outras palavras, o vínculo mais importante e urgente a ser cultivado não é o vínculo entre o casal, nem o vínculo entre pais e filhos, mas o vínculo de todos, pais e filhos, com Deus. Só a comunhão com Deus, o rochedo
da nossa salvação, ou seja, uma comunhão alimentada pela palavra, pela Eucaristia e pela oração diária, pode fazer com que nossa casa resista às tempestades e não seja destruída por elas. O livro do Eclesiástico nos lembra que a nossa comunhão com Deus está diretamente relacionada com a nossa comunhão com os nossos pais. Sempre que descuidamos do nosso relacionamento com os nossos pais, nos omitindo das nossas responsabilidades de filhos e filhas, distanciando-nos afetivamente deles ou falhando no cuidado para que eles tenham uma velhice digna, estamos nos afastando também do Pai Altíssimo, que nos deu o mandamento de honrar pai e mãe. Neste sentido, também o genro e a nora precisam se questionar o quanto as suas possíveis dificuldades de convivência com o sogro e a sogra colaboram para que o marido ou a esposa acabe então falhando no seu papel de filho ou filha. Por não conseguir administrar as cobranças dos dois vínculos, aquele com o cônjuge e aquele com os pais. Aqui é preciso lembrar que os dois vínculos são consagrados aos olhos de Deus e ambos precisam ser cuidados. O apóstolo Paulo nos lembra que o amor é o vínculo da perfeição. A nós, que nos acostumamos a reduzir o amor a uma simples emoção, a um sentimento egoísta e passageiro, o apóstolo nos propõe amadurecer em nossa capacidade de amar, de forma que o nosso amor se traduza em misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Um amor que aprenda a suportar as dificuldades do relacionamento e a nos perdoar uns aos outros. Pois não somos anjos, mas pessoas de carne e osso. E os nossos relacionamentos dependem basicamente disso, que cada um de nós cuide daquilo que convém ao nosso relacionamento familiar e não daquilo que convém a si mesmo. Aqui, mais uma vez, são oportunas as palavras do Papa Francisco, quando diz: se a família consegue concentrar-se em Cristo, ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e abraçados a Ele, pode-se suportar os piores momentos. Isso o Papa também fala em Amoris Laetitia, o número 317. Por falar em cruz do Senhor, eis as palavras de Simeão a Maria no momento em que ela consagrava a Deus seu Filho Jesus. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Hoje em dia, cresce, sempre mais o número de casais que escolhem não ter filhos porque não querem que sua alma seja ferida por uma espada de dor chamada preocupação, orientação, trabalho, em formar a consciência dos filhos neste mundo tão cheio de contravalores. Por outro lado, é cada vez maior o número de pais que rejeitam essa espada de dor, omitindo-se em relação à educação dos filhos, não se dando ao trabalho de impor-lhes limites, porque não querem se indispor com os filhos. O resultado disso, todos nós conhecemos. Filhos que crescem sem limites,
tratados por seus pais como príncipes e princesas, excessivamente mimados e se tornam pessoas profundamente mal resolvidas, pessoas que, além de entregarem os pontos diante de qualquer dificuldade que a vida lhes apresenta, costumam multiplicar as espadas de dor em nossa sociedade, com seu comportamento imaturo, inconstante e inconsequente. As palavras de Simeão a Maria nos lembram que não existe vida sem dor, não existe relacionamento sem dor e não existe família sem dor. Quem escolhe amar deve ter consciência de que corre o risco de sofrer, assim como quem decide não mais amar por medo de sofrer, terá que lidar com outro tipo de dor. É claro que a vida não é somente dor, mas a dor faz parte da vida de qualquer ser humano. Por isso, a maior herança que os pais podem deixar para os filhos é ensiná-los a lidar de maneira consciente e madura com a dor. E o maior serviço que os pais podem também prestar a eles, a seus filhos, e também à humanidade, é querer poupá-los de qualquer dor, colaborando para que cresçam como pessoas maduras, adultas e não mimadas. E eternamente, se a gente faz assim, vamos ter pessoas eternamente infantilizadas, pessoas incapazes de assumir responsabilidades e de fazer escolhas que sejam duradouras, sobretudo na vida afetiva. Eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda a família recebe o nome nos céus e na terra. Isso está na carta aos Efésios. Neste dia da Sagrada Família de Nazaré, dobramos os joelhos, os nossos joelhos, para suplicar ao Pai por todas as famílias que estão dobradas diante da dor, feridas por causa da violência, destruídas por causa das guerras, entristecidas por causa do luto, separadas por causa do adultério, desestruturadas por causa da bebida, das drogas e de comportamentos agressivos. Famílias empobrecidas pela desigualdade social, atingidas pelo desemprego, famílias financeiramente muito bem amparadas, mas cujos filhos se alimentam do pão sujo, porque seus pais ganham dinheiro de maneira desonesta. Rezemos pela grande maioria das famílias atualmente afastadas da nossa igreja, seja porque seus membros foram batizados, mas não evangelizados, seja porque alguns pastores na nossa igreja não acolhem o apelo do Espírito que diz: é mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou uma norma, porque isso não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano. É verdade que as normas gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar nem descuidar, mas na sua formulação não podem abarcar absolutamente todas as situações particulares, nos diz o Papa Francisco em Amoris Laetitia, número 304. Por isso, um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. Lembremos-nos de que um pequeno passo no meio da grande limitação humana pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Nos diz o Papa Francisco também: gestos humildes e simples de perdão, renovados dia a dia, são fundamentos sobre o qual se constrói uma vida familiar cristã sólida.
Os filhos aprendem a perdoar quando veem seus pais se perdoarem entre si. Se compreendermos isto, poderemos apreciar a grandeza da doutrina de Jesus sobre a fidelidade no matrimônio. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, nos colocamos na presença de Deus. Agora eu peço aquilo que quero, a alegria de chamar Jesus pelo nome e de encontrá-lo verdadeiramente. E buscando tirar proveito, considero alguns pontos. A circuncisão de Jesus, o nome dado a ele, a apresentação ali no templo, o encontro com Simeão, o sinal de contradição e o encontro com Ana. Um santo e abençoado domingo para todos e todas. E preparemo-nos para celebrar também o início de um novo ano.